E aí, pessoal, então nós estamos aqui nessa última parte dessa série fantástica. Durante essas semanas nós temos falado do livro do meu amigo Jay, Daniel, esse livro fantástico que conta em forma de romance e algumas partes de ficção criada pelo próprio autor, a história da vida de Daniel. Mas mesmo quando você lê as partes assim que ele colocou, você pensa assim, rapaz, eu acho que pode ter acontecido desse jeito, faz muito sentido. Então nós estamos aqui nesse desfecho da vida de Daniel, a batalha espiritual. Então, por que ele viveu tanto? Nós terminamos o último vídeo falando que ele passou por um momento de hiato ali durante aquele reino de Belsazar, depois veio Dário. Então ele está ali de novo no conselho do rei e passando a ter que enfrentar esses dois amigos próximos de Dário ali que estavam ganhando dinheiro com o sistema, e Daniel estava quebrando isso porque ele era íntegro, gente, continuava sendo íntegro, uma vida toda assim, ele iria terminar desse jeito, mas o que Deus tinha para ele? Era só ser primeiro-ministro de novo? Era só ajudar novamente um novo rei, fazer com que o seu reinado prosperasse novamente? Será que era tudo isso? Então, acontece que esses dois amigos do rei têm uma brilhante ideia e levam ao rei, que faz assim, olha rei, vamos fazer o seguinte, pensa numa coisa boa que nós tivemos aqui. Durante tantos dias, ninguém poderá orar nenhum outro Deus, senão ao grande Dário. Rapaz, Dário nem lembrou do seu amigo Daniel. Só assinou. E os caras foram tão espertos que eles colocaram lá, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Tipo assim, não poderia ser revogada de maneira nenhuma. Quando o rei colocou lá a sua rúbrica, seu anel, selo real, já era. Depois, Daniel sabia disso antes de ter acontecido tudo isso, antes do rei assinar. Ele poderia ter levado ao rei, falar, rei, esse pessoal aí, eles querem na verdade fazer esses planos contra mim. Ele pensou assim, será que eu uso isso? Eu sei que Dário vai revogar isso, não vai assinar. Ou será que eu me coloco? Será que Deus quer que, mais uma vez, venha a minha fidelidade para com ele? Então Daniel não falou para o rei. Tanto é que o rei falou assim, Dário depois chegou assim, tu deveria ter me avisado, cara, e tal. E o Dário fez de tudo para tentar revogar essa lei, mas não deu conta. E o que aconteceu? No dia tal, Daniel foi lá para a casa dele, já estava todo mundo de espectador lá. Era igual aquele momento da Sassá Ardente novamente. Todo mundo estava prestando atenção naqueles três amigos, agora todo mundo prestando atenção. Será que Daniel iria orar? Falaram assim, olha Daniel, faz o seguinte, tranca a janela, ninguém vai ver. Daniel, não, eu oro todo dia na janela, vai ser assim, vai continuar sendo assim. Se eu morrer, vou para junto de Deus, não tem problema, gente. Já pensou um cara com mais de 80 anos, tava de boa a vida dele já. Ele já tinha cumprido muitas coisas, mas ele sabia, provavelmente Deus ainda tinha algo para ele e não era só governar uma nação ou ajudar a governar uma nação. Então ele foi e orou, e aí todo mundo para a cova dos leões, e todo aquele momento tão legal que eu quero que você lê, foi muito legal esse momento dele sendo lançado, descido lá para a cova dos leões. Depois Dário veio, quando passou de manhã, Dário ficou a noite toda em intercessão, ali orou até ao Deus de Daniel. E quando Daniel estava lá e os leões não o haviam atacado, ele pegou a Bíblia, isso mostra na Bíblia, que ele ficou furioso, ele mandou matar, foi todo mundo, era mulher, filho, toda a familiar de quem conspirou contra ele. Gente, foi um problema terrível. E então Daniel é novamente o primeiro-ministro. Só que aqui é o seguinte, nesse momento também ali já, assim, não muito tempo, Dário falece, porque depois de Dário, vem o Ciro, como o rei. E aí acontece que Daniel leva as profecias para Ciro, leva as palavras de Deus para Ciro, e está lá o nome dele. Eu não quero contar a história, talvez você já tenha lido na Bíblia também, mas é um momento muito legal ver ali o rei conversando com Daniel sobre isso, vendo as profecias, e diz, meu Deus, cara, será que ele está falando de mim mesmo e é de você? Então Daniel sabe que aquele reino, o reino de Ciro, era o reino de prata, da visão futura, que ele já tinha mais uma vez lembrado disso. Então agora Daniel está servindo a um terceiro rei,
como primeiro-ministro, né? Já tinha sido de Nabucodonosor, já tinha sido de Dário, agora como Ciro. Só que tem o seguinte, ele já está velho, né? E ali depois de ajudar a Ciro a libertar os escravos, fazer novas leis, Ciro percebe, olha, e se Daniel morrer, como é que vai ficar a mente dele? Não tem como pegar o cérebro dele e estudar, não tem como fazer isso. Então, vai passar os conhecimentos para os próximos. E eu fico pensando, assim, chegar na velhice e ele saber que ele estava morrendo já estava perto da morte, e ter que passar o conhecimento para outros. O que ele iria fazer? Será que era isso que Deus queria? Mas nesse momento começa a vir uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade e medo da morte. Não medo da morte, mas assim, o espectro da morte atacando Daniel. Tanto é que ele começa a jejuar, você conhece a história, ele começa a jejuar ali durante 21 dias. E aí um jejum meio ferrenho mesmo. Em um dos momentos que ele vai para Susa, ele está lá diante do grande rio Eufrates e ele tem a visão do anjo chegando e falando para ele, olha, você que é muito amado, Deus está com você, a visão que você teve, eu vim trazer para você, eu vim já no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia me impediu, eu preciso voltar. Porque Miguel tá lá botando para moer lá com os outros demônios lá, e daqui a pouco chega o príncipe da Grécia e eu preciso voltar para a luta, mas olha, sobre isso o futuro passa a profecia. Então Daniel sabe, essa batalha espiritual, essa guerra espiritual que é a minha vida, é para esse momento. É para Deus mostrar as coisas futuras. Gente, isso é muito lindo. E aí quando ele começa a escrever ali o livro de Daniel, né, suas histórias, seus contos a respeito do que Deus fez através da vida dele, o que Deus fez e tudo. Quando ele volta, o desfecho do livro, assim, últimas páginas, dá uma tristeza depois de você acompanhar Daniel, um adolescente de 12, 13 anos, e agora, 70 anos depois, um senhor de 83 anos, né, indo diante do rei, o rei já sabendo que ele não aguentaria mais, assinando a carta ali de saída de Daniel do reino. É muito legal o final do livro, a última página, as últimas falas do livro mostra a morte de Daniel. Ele morre sorrindo, em casa, tranquilo, amado. E aí na lápide dele escrevem isso que o autor escreveu, que passa a ser a frase assim que o autor usa durante o livro todo, que é muito interessante e deve muito marcar os nossos corações. Na lápide dizia assim: o Deus em que confiamos é capaz de nos livrar, mas mesmo que não faça, nós ainda o serviremos. Você tem essa coragem de dizer isso? De acordo com as circunstâncias, seja ela ruim ou não, isso ministra muito nas nossas vidas. Então eu quero indicar esse livro para você, ele é fantástico. Nós vamos ter um podcast muito legal com o autor nos próximos dias, mas eu quero indicar, você pode clicar no link para comprar esse livro, pode ir nas livrarias, deve ter aí também. Aqui em Boa Vista, na cidade que nós moramos, na nossa igreja tem uma livraria, Som Monte, que vende esse livro também. Curta, comenta, compartilha essa série para outras pessoas que estão vivendo momentos assim de difíceis decisões, para elas verem que confiar em Deus dá muito certo, tanto para agora quanto para o futuro. Gente, muito obrigado. Nós nos vemos nos próximos vídeos que eu tenho certeza que serão fantásticos aí em nossa caminhada junto.